Será que a gente vai conseguir agradar todo mundo? Não. Por isso, você vai sofrer ataques. Isso vai acontecer em algum momento. Vai acontecer com você em algum momento. A forma como lidamos com a ofensa determina o rumo das nossas vidas. Que rumo as nossas vidas terão? Jesus diz que é impossível viver sem se ofender. Isso significa uma coisa, que se é impossível viver sem me ofender, significa que vão me ofender. É isso. Dificilmente eu entro na justiça, mas às vezes sou obrigado. Agora, de preferência, sabe quando a pessoa não me ofende assim tanto? Tranquilo. Mas tem casos que é impossível, porque você não consegue agradar a todo mundo. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: é impossível agradar a todo mundo. E se não tivermos cuidado, a ofensa, ela se tornará uma distração do chamado. E você gastará a sua energia resolvendo a ofensa, em vez de se concentrar na sua missão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Pare de querer agradar todo mundo. Porque enquanto você está querendo agradar A, agradar B, agradar C, agradar D, agradar E, F, G, você deixa de colocar foco na tua missão, energia na sua missão. Você, em vez de estar fazendo o que Jesus disse, você está se envolvendo com rolo, tentando resolver coisas. É que nem eu disse para vocês no último domingo: deixa aí. Tem gente que você está tentando consertar, está tentando segurar. E eu já disse: se algum dos meus funcionários vier pedir a bênção para mim, está abençoado já. Por quê? Porque eu não vou tentar fazer ninguém ficar. Assim como qualquer amizade na minha vida, qualquer conexão na minha vida, eu aprendi uma coisa: as pessoas têm que pensar em 2, 3 vezes antes de terem uma conversa. Elas têm que pensar em um pouco antes de ter uma conversa. Porque no meu caso, se alguém disser: posso me afastar, me desconectar? Ok, eu não vou tentar fazer ficar. Sabe por quê? Porque a minha energia não pode estar naquilo. Eu tenho que estar tão focado na minha missão. Eu tenho que estar focado na minha missão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: foque na sua missão. A perturbação é uma distração do propósito de Deus na sua vida. É por isso que te incomodam, porque querem que você tire o foco do seu propósito. E se você ferir um dos meus menores, Jesus disse: é melhor que uma pedra de moinho seja amarrada ao seu pescoço e você seja lançado ao mar, do que ferir os sentimentos de alguém do meu povo, de alguém dos meus pequeninos, das suas emoções. Isso deveria tornar você cauteloso, sabe? Isso deveria te assustar, porque nós deveríamos nos tornar um administrador com responsabilidade. Significa uma coisa: se eu ferir você de forma válida, não porque você acha, mas de forma válida, velada, então eu vou responder por isso. Mas o mesmo vai acontecer se você fizer isso comigo. Porque o que Jesus disse aqui no início dessa passagem foi: se alguém fazer tropeçar um dos meus pequeninos, era melhor pendurar uma pedra no pescoço e jogar no mar. Aí aqui tem um negócio interessante, irmãos. Tem um negócio interessante. Quem está aprontando para você vai se ver com Deus. Quem te machuca vai se ver com Deus. Quem te perturba vai se ver com Deus. Quem está te atacando por trás vai se ver com Deus. E não é eu que estou dizendo, é a palavra. E sabe, eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não está distante como você pensa. Deus está te observando, irmão.
Deus está me observando. E Deus está observando como você fala comigo. Mesmo que eu não me irrite com você, Ele se irrita. A vingança não é minha. A vingança pertence a Deus. É por isso que está escrito: eu retribuirei se você maltratar os meus pequeninos. Eu retribuirei. Deus tem sentimentos por nós também. Pode o homem considerar você um nada, mas Deus te ama. Fere um pequenino para ver se você não é ferido. Deus é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção. Isso significa que eu não preciso revidar. Significa que a batalha não é minha, pertence ao Senhor. Eu não preciso encher o meu coração de raiva, de vingança, ou planos para me vingar. Ele adverte até os maridos. Deus se importa com a maneira como vocês tratam as suas esposas, porque está escrito na palavra: para que não seja as suas orações impedidas, tratem a mulher como um vaso mais frágil. Destrata a mulher, trata como um nada, e pensa que Deus não vai se ferir com isso. Agora, essa palavra não é só para as mulheres, aliás, só para os homens, é para as mulheres também. E a Bíblia está falando de uma atitude repetitiva aqui, numa atitude sem arrependimento. Quer que as tuas orações sejam ouvidas? Trata bem a tua mulher, trata bem teu marido. Por isso, Deus diz que a defenderá se você a tratar mal, fechando os céus e impedindo que tudo dê certo por causa do jeito que você falou com ela. Então talvez aqui haja uma direção espiritual aqui. Às vezes teus negócios não estão dando certo, porque você não está tratando direito a tua mulher. Porque tem gente que pensa que Deus não vai pegar para ele essa dor, mas tem dores causadas por nós que Deus pega para ele a dor. Por isso, se você está tentando decidir com quem namorar, não observe como ele te trata. Observe como que ele trata a mãe, como que ele trata os outros irmãos, como que ele trata as outras pessoas. Porque assim, eu não quero saber como alguém me trata, eu quero saber como que trata o porteiro, como que trata o rapaz do estacionamento lá. É aí que você tem que ver o coração. Então, quando Jesus começa a falar sobre isso, ele aborda o assunto sobre três perspectivas. Ele fala sobre a sua proteção, que nós acabamos de falar. Ele fala sobre a purificação, e ele fala sobre provisão. Proteção, ou seja, administrar meus sentimentos. Purificação, porque ele diz assim: você sabe que vocês têm que perdoar. E daí um dos discípulos pergunta assim: Senhor, até quantas vezes nós temos que perdoar? E daí eles disseram assim: até 7. E Jesus disse assim: não, até 70 vezes 7. E daí eles disseram assim: puxa, mas é tantas vezes assim, aumenta a nossa fé, né? A gente tem que ter muita fé. Mas olha que interessante, Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Ele falou isso sobre o poder da fé, mas agora falando sobre o poder da fé no perdão, ele diz que não é referente a uma pedra, porque pedra não tem raiz. Ele diz, falando aqui nessa passagem, ele fala de uma amoreira.
Tem outras passagens que dizem figueira. Sabe por quê? Porque você tem que ter fé para combater as raízes que foram criadas.